Bom, pessoal, vamos iniciar então. Tudo pronto aqui. Gravação iniciada. Hoje, dia 22 de outubro de 2021, estamos iniciando a primeira aula da disciplina de Engenharia de Software do curso técnico em Informática do Cefores, Centro de Educação Profissional, Escola da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. É a primeira aula. Em função da pandemia pelo Covid-19, nosso calendário está atrasado. O que deveria acontecer de agosto a dezembro está começando agora em outubro e vai até março do ano que vem, ou seja, este é o início do segundo semestre de 2021. Bom, eu já queria de antemão fazer um alerta. Nessa disciplina de Engenharia de Software, nós vamos fazer um trabalho um pouco diferente, porque no nosso curso de informática faltou uma disciplina para contemplar algumas tecnologias. Mais especificamente, deixa eu até já achar uma imagem para colocar aqui. Tem 3 tecnologias que nós precisamos estudar e que acabou que o curso não teve uma disciplina para contemplar essas tecnologias. Então, nós vamos dividir essa disciplina de Engenharia de Software e nessa disciplina nós vamos estudar, além da Engenharia de Software, nós vamos estudar também essas 3 tecnologias que eu estou mostrando para vocês. A tecnologia CSS, HTML e JavaScript. Essas 3 tecnologias são importantes e elas completam, junto com banco de dados MySQL e a linguagem de programação PHP, um conjunto de tecnologias usado para desenvolvimento aí de sistemas web. Então, nessa disciplina, volto a lembrar que, além da engenharia de software, nós também vamos estudar essas 3 tecnologias. Nós vamos começar com HTML, depois nós vamos estudar um pouco também de JavaScript e, no final, sobrando tempo, a gente vai estudar um pouquinho de CSS também. A parte da engenharia de software, depois eu vou passar para vocês como serão as atividades que vocês devem fazer para contemplar a parte da engenharia de software, tá? Então, assim, é uma estratégia que eu resolvi usar, porque não temos uma disciplina no curso que trata desses 3 assuntos, e são 3 assuntos relativamente importantes. Então, vamos, além da engenharia de software, trabalhar com esses 3 temas também. Dito isso, vamos iniciar, então, desses 3 primeiros itens que estão aí na tela, nós vamos começar com o HTML.
Deixa eu pegar aqui. Existe um site que eu gosto muito e nós vamos usar ele para fazer algumas atividades, que é esse aqui, ó, w3schools.com. Eu vou copiar ele, vou colocar esse link aqui no chat da nossa aula. Aí. Esse site, ele tem tutoriais de diversas tecnologias, como vocês podem conferir aí, ó. Muito conteúdo interessante. Ó, linguagem de programação, Python, Java, C++, C Sharp. Tem muita coisa boa aqui. Mas o que nos interessa, e o primeiro item que nós vamos estudar aqui, é o HTML. Então, existe aqui um tutorial de HTML e nós vamos implementar alguns exemplos a partir desse tutorial que tem nesse site. Bom, para a implementação desse tutorial, nós vamos também utilizar aquela conta que nós temos lá no SQL Web para a implementação desses exemplos e exercícios. Então, olha só. Antes de partir para os primeiros exemplos, eu quero explicar para vocês um pouquinho de como o HTML aparece, como é que ele funciona, né? Para isso, nós vamos usar essa imagem aqui para a gente tentar entender. Essa imagem, ela mostra aqui do lado direito o browser. O browser é o navegador que o internauta utiliza para acesso às páginas da internet. Por exemplo, Mozilla, Google Chrome, etc. Qualquer navegador que ele utilizar está representado aqui nessa figura como sendo o browser. E, basicamente, quando o internauta está navegando na internet, está viajando pela internet, ele faz um HTTP request, ou seja, ele digita um endereço de um site que ele quer, essa requisição vai navegar pela internet até chegar o HTTP server, que é o servidor HTTP, ou também o web server, né? São dois termos aí que são muito usados, né? Seria o servidor web ou o servidor do protocolo HTTP, né? Então, são meio que sinônimos. E aí, quando chega no servidor web, chega uma requisição para uma determinada página. Aí, essa requisição está pedindo uma determinada informação ou um determinado arquivo. Então, o HTTP server, ou servidor web, vai lá no disco, onde está aquele arquivo, aquela página que foi solicitada pelo internauta lá no browser, ele pega esse arquivo e envia como uma resposta HTTP para o internauta.
Esse arquivo que é enviado chega no browser do internauta, lá no Google Chrome, no Mozilla Firefox, e o navegador mostra essa informação para o internauta que está navegando. Bom, eu não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, mas, por exemplo, eu vou entrar num site aqui, numa loja virtual da internet, olha só. Veja bem, eu digitei aqui, ó, efácil.com.br. É o site de uma loja virtual. Veja que eu estou olhando para imagens, textos, ou seja, tem uma série de informações aqui na tela do meu computador. Então, quando eu digitei efácil.com.br, aconteceu esse processo aqui, ó. O meu navegador Google Chrome fez o HTTP request lá para o servidor web, pedindo a página do efácil.com.br. Esse HTTP server pegou as informações, o arquivo que estava no disco, e me devolveu. Só que o conteúdo desse arquivo, dessa página, que foi enviado como resposta para o meu navegador, ele é um arquivo texto. E eu vou te mostrar como é que eu faço para ver esse arquivo texto que o meu navegador web recebeu. Eu clico com o botão direito do mouse em alguma área aqui do site, ó, botão direito do mouse. Aqui não pode, nesse campo não dá, deixa eu tentar aqui. Aqui deu, ó, nesse cantinho. Quando eu clico com o botão direito do mouse, eu tenho uma opção aqui, ó, exibir código-fonte da página. O que significa isso? Significa que eu estou pedindo para o meu navegador Google Chrome que ele me apresente no formato de texto o que foi enviado lá pelo servidor web nessa página que eu estou visualizando. Então, vou clicar nessa opção, cliquei, olha aí, esse é o conteúdo em arquivo texto, ó, que foi enviado lá pelo servidor web do computador do efácil.com.br. Esses códigos que me foram enviados aqui, ó, esse é o código, esse é o arquivo que foi enviado. Então, tudo isso aqui foi recebido pelo meu Google Chrome, que traduziu, quem transforma esse código texto, isso aqui tudo, ó, quem transforma isso que chegou nesse formato de texto para essa imagem que eu estou visualizando, para essa página, quem faz esse trabalho é o navegador web. Então, tudo isso que eu estou vendo nessa página é uma tradução do meu Google Chrome. Nossa, só tem umas maritadas aqui na área do lado. Não sei se é escandalosa. Então, repetindo, esta imagem do site que eu estou visualizando com fotos, com textos, com links, com esses menus, tudo isso aqui é o meu Google Chrome interpretando todos esses códigos que chegaram aqui, ó. E olha só para você ver, essa página que a gente está vendo aqui, ó, deu uma travada aqui. Essa página que a gente está vendo aqui, do site efácil.com.br, olha só quantas linhas de código tem, vamos ver. 5.030 linhas, tá? Então, essas 5.030 linhas... As opção do senhor que tem experiência, muitas? São muitas linhas, 5.000? Não necessariamente. Pode ter muita coisa aqui que foi gerado automaticamente, tá? Mas é só... na realidade, a minha preocupação maior aqui é que vocês entendam que o site bonitinho que a gente está vendo aqui,
ele, na realidade, lá dentro do web server da empresa que tem o site, é um arquivo cheio de códigos. E esse arquivo cheio de códigos, ao ser enviado para o internauta, é enviado nesse formato, e o navegador, seja ele qual for, vai traduzir esse código para esse visual legal e bonitinho que a gente vê para o internauta. Ok? Até aí tudo bem? Todo site, gente, todo site que você entrar, se você... Vamos pegar um outro aqui, ó, quer ver? Vamos no Submarino. Submarino.com.br. Em outro site, de outro... Ó, estou no outro site, site Submarino. Botão direito do mouse, vou dar um continuar aqui. Botão direito do mouse, exibir código-fonte da página. Olha lá. Códigos e mais códigos, códigos e mais códigos. Então, isso é um procedimento padrão. Isso é todo. Qualquer site que você entrar, se você clicar e mandar exibir o código-fonte da página, você vai ver o código que o navegador recebeu para traduzir, processar e gerar aquela página que você está visualizando. Tudo bem até aí? Sim. Ok, mas e a pergunta que fica agora é a seguinte: e que raios... Vamos exibir o código-fonte aqui de novo, cadê? Exibir o código-fonte da página. E aí a pergunta que não quer calar é: que raios de monte de código é esse? Certo? Que zira esse monte de trem esquisito que está escrito aqui. Aí que entra essa questão que eu estou querendo mostrar para vocês aqui. Entre outras tecnologias, dentro desse arquivo aqui, eu posso ter códigos escritos em HTML, posso ter códigos escritos em JavaScript e posso ter códigos escritos em CSS. Então, à medida que a gente estudar um pouquinho de cada uma dessas tecnologias, vocês vão entender melhor qual é a função de cada uma dessas três tecnologias dentro da visualização de uma página de internet. Bom, dito isso, eu disse que nós vamos primeiro aprender um pouquinho de HTML. Aí lá na frente, depois que a gente aprender um pouquinho de HTML, nós vamos aprender um pouquinho de JavaScript. E, por último, um pouquinho de CSS, tá? Bom, então, para aprender esse pouquinho de HTML, nós vamos usar esse tutorial que eu mostrei para vocês, que tem aqui no W3 Schools, que eu já disponibilizei o link aí no chat. E aí eu vou pegar aqui o primeiro exemplo, que é esse aqui, ó. Dessas linhas aqui. Eu vou copiar e vou explicar uma a uma para vocês. Vou copiar essas linhas, Ctrl+C. Aí, mais uma vez, nós vamos usar cada um de nós as respectivas contas lá no sqlweb.com.br. Professor. Sim? Acho que o seu termo copiou aí. Esse, Isso aqui? Desse site, w3schools.com. Vou copiar o link aqui para você. Está no chat. é o seu do Java que o senhor copiou, trouxe para aí, no caso, não? Oi? Copiou, eu vou para aí. Não, mas eu não copiei ainda, eu vou copiar agora. Ó, eu estou nesse site aqui, estou no primeiro item aqui, ó, HTML tutorial, estou aqui no Home, que é esse primeiro item,
E logo aqui na sequência, rolando um pouquinho para baixo, tem esse primeiro exemplo aqui. Esse primeiro exemplo, vou dar um Ctrl C. E agora eu vou lá na minha conta do SQL Web, vou usar aquele gerenciador de arquivos, que é o mesmo que nós usamos na disciplina de linguagem de programação 1. Parece que eu perdi minha sessão, vamos ver se vai dar certo. Caiu. Foi. Bom, aí eu tenho o gerenciador de arquivos, que é a mesma lógica que nós fizemos lá na disciplina de linguagem de programação 1. Aqui na pasta domínios, eu tenho prof.sqlweb.com.br e tenho a pasta pública HTML. Essa pasta pública HTML é a pasta onde nós colocamos as informações que ficarão acessíveis aos internautas. Então, aqui dentro dessa pasta pública HTML, nós vamos criar uma nova pasta para essa disciplina, que eu vou chamar de ES, de Engenharia de Software, né? Já que a gente está estudando esse assunto aqui dentro, então vou colocar a pasta como sendo ES. Dentro da pasta ES, nós vamos criar um primeiro arquivo, que eu vou chamar de... Aí, nós vamos criar um arquivo texto. Na realidade, nós não vamos criar um arquivo texto, nós não vamos usar essa opção. Nós vamos criar um arquivo HTML. Então, ó, vou repetir aqui, ó. Estou dentro da pasta ES, vou clicar aqui no botão New e vou criar um HTML file, um arquivo HTML. Aí, ele já, para esse arquivo que eu estou criando, ele já oferece como opção a extensão .html. Então, eu vou criar aqui como sendo página 001, p001.html. Vou mandar criar esse arquivo. Pronto. Então, o que eu fiz até agora foi criar o arquivo p001.html dentro da pasta ES. Veja que esse arquivo está vazio, tamanho 0 bytes. Então, eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima dele, usar a opção editar em uma nova aba. Vou clicar, ele vai abrir uma nova aba do meu navegador, e dentro dessa nova aba, eu tenho a opção de colocar um conteúdo para esse arquivo p001.html. E aí, aquele Ctrl+C que eu dei lá no tutorial, pegando esse código aqui, ó, eu agora vou colar ele aqui, ó, Ctrl+V. Então, veja que eu trouxe essa sequência de códigos aqui. Eu vou explicar isso aqui com calma, detalhadamente, cada linha, o que significa cada coisa dessa, tá certo? Mas eu vou fazer uma pequena alteração aqui, ó. Nessa linha 4, aqui nesse title, eu vou colocar uftn /cfores/ctit pronto, só ctit tá bom. E depois aqui eu vou trocar para professor Souza. Vou colocar aqui uberaba/mg. Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou dar uma organizada nesse código para você entender o que está dentro do o quê. Então, isso aqui pula para frente, isso aqui pula para frente, e isso aqui pula para frente. Veja bem, lembre-se que o que é esse arquivo, né?
esse arquivo é um arquivo texto que se chama p001.html, que está lá dentro da pasta ES. É um arquivo texto. Dentro desse arquivo texto, foi escrito um monte de código esquisito. E é esses códigos esquisitos que a gente começa a decifrar e entender agora. Bom, em HTML, que é essa tecnologia que nós estamos usando, as instruções que são codificadas obedecendo as regras do HTML, essas instruções nós chamamos de tags. Eu tenho uma tag HTML, eu tenho uma instrução HTML, uma tag HTML, tá? Só para vocês já irem se habituando a essas nomenclaturas. Então, eu tenho aqui, na primeira linha, uma instrução. Aliás, importante, se é um comando, se é uma instrução, para quem que é essa instrução? Quem é que vai receber essa instrução e processar essa instrução? Quem vai fazer isso é o navegador do internauta. E vocês vão entender daqui um pouquinho melhor isso que eu estou querendo dizer. Então, eu estou falando, se o internauta que vai acessar essa página minha está usando o Google Chrome ou o Mozilla Firefox, seja qual for o navegador, a primeira coisa que eu quero falar para esse navegador é que essa instrução aqui, avisa o browser do internauta que esse documento é um documento do tipo HTML. Então, veja que as instruções, os comandos HTML, eles ficam sempre dentro do sinal menor, maior. Então, veja que na linha 2, eu acho que vou aumentar isso aqui mais um pouquinho, para que vocês vejam melhor. Na linha 2, eu tenho uma outra instrução para o navegador web do internauta. O sinal de menor, a palavra HTML, o sinal de maior. Então, entre os sinais de menor e maior, é colocado as instruções para o browser do internauta. Depois, o que eu quero dizer então? Que aqui na linha 2, começa as instruções HTML que serão processadas pelo browser do internauta. E aonde termina? Para informar que termina, se esse HTML indica o início dos códigos HTML, aqui na linha 12, eu tenho a mesma instrução, porém com uma barra. Veja que tem aqui, menor, barra, HTML maior. Então, boa parte dos comandos ou das instruções do HTML, eles têm essa característica. Tem a instrução e depois a mesma coisa com uma barra significa o fim daquele trecho que obedece àquela instrução. Então, aqui começa os códigos HTML e aqui termina os códigos HTML. Bom, mas uma página HTML, ela é dividida em duas partes. E eu vou separá-las aqui para que vocês vejam. Uma parte de cabeçalho, que é essa aqui, Cabeça é como se fosse fim da cabeça, né? Então, aqui é uma parte de cabeçalho, a cabeça da página. E aqui é o corpo da página. O corpo da página. Então, aqui começa o corpo da página, aqui termina o corpo da página.
Então, aqui tem o comando que define corpo e aqui o comando que identifica o final da página, tá? O término do corpo, né? Bom, então isso significa que aqui dentro eu vou poder especificar o conteúdo que eu quero para essa minha página. E aqui tem duas outras instruções que eu vou explicar daqui um pouquinho. Vamos fazer de cara já um teste para vocês entenderem. Então, eu vou salvar esse negócio aqui. Salvou com sucesso. Como é que eu faço para testar se funciona? Eu vou entrar lá no site, prof. Vou pôr aqui para vocês verem. Qual que é a página que eu quero testar? A pasta é o ES e o P001.html. Então, lá dentro de prof.sqlweb.com.br, eu vou colocar barra. Depois da barra, eu tenho a pasta ES, barra. Dentro da pasta ES, eu tenho o arquivo P001.html. Então, com esse endereço, com essa URL, eu estou pedindo lá para o web server da conta prof.sqlweb para que ele entre na pasta ES e dentro dessa pasta ES ele pegue para mim o arquivo p001.html. Então, isso que eu estou falando para vocês é aqui, ó. No browser eu fiz a request e o servidor do web server vai lá no arquivo buscar esse p001.html. Então, quando eu der enter aqui, ó, isso aconteceu. O web server foi lá na pasta ES e pegou o arquivo p001.html, que é esse arquivo que a gente acabou de editar aqui, ó. Então, isso aqui tudo foi enviado para o browser do internauta e aqui nós estamos lá no browser do internauta vendo o que aconteceu como resultado. E aí, veja que o que aparece para o internauta é isso aqui, ó. prof.andreluizsouza, Uberaba MG. É só isso que o internauta está visualizando. Oi? No caso, isso aí, né? Né? Aí você Exatamente, põe foto, põe anúncio, no caso. Isso mesmo. É um site, é uma página de um site. Bom, Ok, professor. Isso é o que o internauta está vendo. Mas o que foi que o navegador recebeu? Se a gente usar aquela mesma estratégia, botão direito do mouse, exibir código-fonte da página, veja que o browser me mostra exatamente o que foi que ele recebeu. Perceba que chegou para o browser do internauta exatamente aquele arquivo que a gente digitou lá dentro da nossa área no data center. Exatamente a mesma coisa. O que é esse título FTM CFOR CTIT? É esse título que aparece na aba do navegador aqui, ó. Olha lá, o FTM/CFORs/CTIT. Então, isso faz com que a gente entenda que esse título aqui, ó, o que aparece, o título, /título, o que eu colocar aqui dentro, vamos trocar? Vamos colocar aqui Goiabada, Bada. Troquei o título, salvei. A próxima vez que o internauta acessar esta página da internet, vou dar um atualizar aqui, ó. O que aconteceu? Olha aqui o título aqui da aba, ó. Então, a próxima vez que o internauta acessa esse mesmo site, mudou o título da aba ali, ó. Por que mudou? Porque o programador veio aqui e mudou esse conteúdo aqui, ó. Ok? Sim? Ele consegue carregar um site inteiro por aí? Se a gente colar o código-fonte, colar aí, ele carrega um site inteiro? Não
entendi a sua pergunta. Que nem o senhor mostrou que tem código-fonte cada site. Sim. Aí, se eu colar de um aí, ele vai carregar completamente ou ele não tem um certo espaço? Você fala... Ah, entendi. Você pega aqui, por exemplo, deixa eu pegar um aqui qualquer. sbt.com.br. Você fala vir aqui, mandar exibir o código-fonte da página, copiar tudo isso aqui. Ó, vamos copiar tudo. Ctrl C. Aí eu vou lá no meu site. Cadê o meu? Aqui. Certo? Apago e colo que eu trouxe lá do SBT, não é isso? Sim, isso mesmo. Isso. Aí a gente salva. E agora vamos ver o que ficou o nosso P0001. Aqui, ó. Antes, o nosso P001.html estava isso aqui, né? Quando eu mandar atualizar, vamos ver o que acontece. Ó, atualizei. Apareceu só esse assistente virtual aqui, só esse bichinho no canto aqui, ó. Vamos exibir o código-fonte. Então, limite. Então. Ó, chegou. Tá vendo? Mas a página não ficou igual. Não, olha a diferença dessa, opa, desculpa, olha a diferença dessa para essa, ó. Tá vendo? Ou seja, então não é simplesmente copiar o código-fonte de um lugar para o outro que você vai ter a mesma coisa, não. Por um motivo muito simples. Aqui tem um monte de coisa aqui, ó, que faz referência a outros arquivos, ó. E aí, vocês vão começar a entender isso um pouco melhor depois que a gente estudar um pouquinho mais isso, tá? Aqui, ó, tem um monte de coisa aqui que faz referências a coisas que a gente não tá tendo acesso. Por isso que não ficou igual. Agora, no nosso caso aqui, ó, deixa eu voltar aqui. E, professor, Sim? em caso não apareceu, né? Porque caso, né? Não apareceu. Não apareceu porque aqui dentro da programação que tem desse site do SBT, tem uma série de outros códigos e links que são específicos dele e pode ser que tenha algum bloqueio para acesso externo. Tá? Então, assim, eu não vou nem tentar achar aqui o porquê ficou diferente, porque a gente perderia muito tempo. Mas o que fica desse teste que nós fizemos é que se você acessar o site de uma empresa, mandar exibir o código-fonte, copiar e colar isso dentro do seu site, não significa que vai ficar exatamente igual. Pode ter elementos que não funcionam dessa forma. Agora, esse aqui, ó, deixa eu voltar aqui no nosso. Voltei o que era antes, o exemplo, salvei, vou retomar aqui, atualizando a página. Agora, esse código aqui, ó, esse código da página P001.html que eu acabei de fazer, se eu exibir o código-fonte, como se trata de um código muito simples, que não tem nenhum arquivo externo, nenhuma dependência de um outro conteúdo, esse aqui sim, se você copiar desse meu site e for lá no seu usuário, no painel de controle, criar um arquivo e colar esse conteúdo, esse aqui vai funcionar 100%. Porque ele é muito simples, ele não tem coisas muito complexas, com arquivos externos, com algum tipo de coisa mais especial, ok? Entendi. Bom, então vamos lá. Esse aqui será o nosso primeiro exemplo sobre HTML, tá? Então, recapitulando, aqui começa
Aqui, na linha 2, eu estou definindo o início do documento HTML e aqui eu estou falando que termina o documento HTML. Aqui começa o cabeçalho, aqui termina o cabeçalho, aqui começa o corpo e aqui termina o corpo. E dentro do corpo eu tenho esses dois códigos aqui, essas duas linhas de código. O que são essas duas linhas de código? Eu tenho uma instrução HTML. Toda vez que eu falar instrução HTML, ou tag HTML, pessoal, é algum código que fica entre o sinal menor e maior, como está aí o H1. Então, aqui começa o H1 e aqui no barra H1 termina esse bloco, o que está dentro entre esses dois itens, H1 barra H1, vai ficar com esse visual que você está vendo aqui, ó. Perceba que é uma letra maior. E aí, até pra... Dependendo da letra que eu coloco, fica maior, menor, muda a cor, etc. Exatamente. Nós vamos aprender a fazer isso aí que você está falando. Olha o que eu estou fazendo aqui, ó, para tentar ilustrar isso melhor. Eu vou colocar H1, H2, H3, H4. Tá certo? Para encerrar, fecha o H2, fecha o H3, fecha o H4. Ó, tá vendo? Aqui na linha 7, eu estou escrevendo o professor André Luiz Souza dentro do H1. Aqui dentro do H2, aqui dentro do H3, aqui dentro do H4. Vou salvar. E agora eu vou mandar atualizar essa página aqui, ó. Que é a minha página P001A. Atualizou. Viu? Ah, que bacana. 4 tamanhos de letras diferentes. Então, nós acabamos de descobrir a função desse H1. Agora, deixa eu voltar aqui. Vou deixar só o primeiro. Professor, Sim? a gente pode repetir o comando pelo H1, aí fica a fonte do mesmo tamanho ou não tem como? Como seria esse repetir? Por exemplo, a gente pega e faz outro comando de H1 Sim. Assim, embaixo. O que aconteceria? H1 começa, sempre começa e termina, né? Vou salvar e vou atualizar. Então, tá aí, ó. Veja bem, você pode usar essa instrução HTML quantas vezes você quiser nos pontos da página onde você quiser. Tá? A gente vai ver isso com mais calma quando a gente começar a estudar detalhadamente cada item desse. Nesse primeiro exemplo que eu estou disponibilizando para vocês, o que eu quero que vocês entendam, o principal aqui é você entender. O que eu quero com esse primeiro exemplo? Que você entenda que isso aqui é um arquivo texto, cujo conteúdo está escrito respeitando as regras da tecnologia HTML, que dispõe que você tenha um cabeçalho e um corpo. Dentro do cabeçalho tem as coisas que eu posso especificar, dentro do corpo tem as coisas que eu posso especificar. É isso que eu quero que vocês entendam desse exemplo, ok? E esse primeiro exemplo aí é o P001 que vocês já deverão implementar para mim desse jeitinho aí, para me apresentar lá na semana que vem. Alguma dúvida com relação a esse exemplo? Tem que ser exatamente dessa forma? Uhum. Ok. Vamos aproveitar aquela estratégia que a gente falou na disciplina de linguagem de programação 1. Dentro da pasta ES, vocês vão fazer as minhas atividades que eu estou sugerindo exatamente como eu estou demonstrando, para facilitar a minha avaliação e conferência. Mas, crie outra pasta de teste 1, teste 2, e lá dentro faça o salseiro que você quiser para você descobrir. Aliás, essa estratégia é excepcional. Sempre quando você for implementar
um desses exemplos que eu estou mostrando e surgiu uma dúvida, vai lá nessa pasta de teste, cria um outro arquivo e faz alguma coisa diferente para ver o que acontece. Certo? Certo. Certo. Uhum. Ok. Vamos seguir aqui. Vou dar um next para passar para o próximo passo. Vamos ver aqui. Eu acho que ele vai para a introdução aqui, ó. Foi para a introdução. Ele vai seguir aqui do lado esquerdo, ó. HTML tutorial. Só um primeiro exemplo. Agora vai ter uma introdução e aqui nós vamos navegando, ó. Então aqui ele fala que é HTML, blá, blá, blá. Tem aqui o exemplo mesmo, praticamente o mesmo exemplo. Aí ele está explicando o que eu expliquei para vocês lá, ele está explicando cada item aqui, ó. Aqui, que ele fala de tag name, tá vendo? Ele está explicando para você que os elementos HTML, eles são sempre assim, menor, maior, e dentro do sinal de menor, maior, a tag name. Por isso que a gente chama de tag, tá? E aí termina com aquela mesma tag name, dentro do sinal menor, maior, com uma barra. Tá vendo a barra aqui, ó? E aí ele dá os exemplos, ó. Aqui eu tenho a tag, ou a tag H1, e aqui barra H1. Então, tudo que tiver dentro, entre o H1 e o barra H1, o navegador Chrome, o navegador do internauta, vai aplicar o significado de H1 para esse conteúdo que está aqui dentro. O P é de parágrafo. Então, quando o navegador do internauta recebe esse menor P maior, ele sabe que aqui começa um novo parágrafo. Vai ter o conteúdo e terminou esse novo parágrafo. Aqui, ó, ele está mostrando o navegador, está explicando a estrutura que eu acabei de explicar para vocês, do cabeçalho e do corpo. Aqui é a história. Quem quiser depois dar uma sondada, tem um pouquinho da história aí do HTML. Professor, aqui em Uberaba é bem requisitado o HTML? Na realidade, HTML, cara, HTML seria equivalente a você respirar. Ou seja, você nem... Assim, respirar é uma coisa tão normal para você que você nem se preocupa com ela. Tá todo mundo aqui respirando. Então, o HTML para a internet é como a gente respirar o oxigênio. Tudo que tem na internet tem HTML. Então, assim, é extremamente importante, né? Todo site, qualquer página de internet que você for ver, tem mais ou menos HTML embutido ali dentro. Aqui ele fala um pouco de editor. Então, ele até cita aqui, ó, Notepad. No Mac tem o TextEdit. Aí tem vários, tá vendo? Qual que é o editor? Aqui ele está mostrando o bloco de notas do Windows. Qual é o editor que a gente está usando? A gente, na realidade, está usando um recurso que nós temos do painel de controle aqui do Data Center, que nos permite editar o arquivo online. Tá vendo? Eu consigo fazer a edição e salvar esse arquivo online, mas nada impede que eu use, por exemplo, um Notepad++, um bloco de notas ou qualquer editor de texto no meu computador e depois pegue esse arquivo e faça, por exemplo, eu posso vir aqui e fazer o upload do arquivo do meu computador. Ou eu posso editar direto aqui dentro do meu painel de controle. Professor, uma dúvida em relação a isso. Que eu acabei pensando. Se eu pegar esse código aí eu coloco no bloco de notas, eu coloco o arquivo com .html, ele vai abrir uma página direto ou precisa de algo? Não. Direto? Vamos fazer isso? Aqui, ó, vou pegar esse cara aqui, exibir código fonte, vou copiar isso aqui, que é o mesmo código que a gente está pegando, vou abrir aqui o meu Notepad++,
Tá vendo? Vou salvar esse arquivo aqui no meu computador. Deixa eu ver um lugar para me salvar isso aqui. Vou salvar isso aqui dentro de D2 pontos. Uma pasta temporária aqui, ó. D2 pontos TMP. Vou chamar esse arquivo aqui de página.html. Vou trocar o tipo do arquivo aqui. HTML. Opa! Aqui, cadê? HTML. Então, veja aqui, eu criei um arquivo texto usando um editor de textos qualquer. Estou salvando ele no meu computador, chamando ele de página.html. Salvei. Aí, vou abrir aqui para vocês verem, só um minuto. Aqui, ó. O arquivo está aqui no meu computador. O meu computador já associa arquivos.html direto com o Google Chrome. Tá vendo? Então, se eu clicar nesse arquivo aqui, ó, ele vai abrir, ó. Aqui, mesma coisa, ó. Ó, o que tá na URL? Aí, a URL, quando você abre no seu navegador um arquivo que está na sua própria máquina, a URL fica assim, ó. File, né? File, D2, que é a unidade do meu computador, a pasta e o nome do arquivo. Então, funciona assim. Às vezes, se der problema lá no data center, você pode estudar até sem internet. Você pode fazer arquivos textos no seu computador com a extensão .html, salvar e abrir no seu navegador. Quando a internet voltar, você pode fazer upload desses arquivos para a pasta onde você vai colocar. Excelente pergunta. Bem interessante. Então, aqui, coincidentemente, é o que ele está mostrando aqui na sequência, ó, tá vendo? Que eu fiquei na dúvida, que um amigo meu ele falou assim que ele fez HTML por bloco de notas, né? Eu estava perguntando como que tinha feito. Professor. Sim? Quando você está lá na página do HTML, não, na verdade não, no PHP, aí você vai colocar o nome, né, da pasta. Não é isso? Aí, por exemplo, como você colocou o nome? Isso, admin. Aí, como você colocou o nome HTML, aí o formato vai ser para HTML, é isso? Veja bem, excelente pergunta a sua. A gente não pode esquecer que todos esses arquivos que nós estamos criando, eles são arquivos do tipo texto. Mas esse aqui, quando eu criei e coloquei a extensão .html, vai já dar um indicativo para o web server, que é o cara que busca esses arquivos no disco, já dá um indicativo para ele do que é aquele arquivo. Então, a extensão, que é esse finalzinho aqui do nome, é relevante sim. E, inclusive, a figurinha que aparece aqui muda, ó, tá vendo? Quando a gente põe o .php, também é um indicativo que o conteúdo daquele arquivo tem programação PHP. E o web server também vai entender que dentro daquele arquivo tem programação PHP. Mas todos eles são arquivos com conteúdo textual. Mas a extensão é diferente sim. Tá bom, obrigada. Bom, vamos continuar aqui na sequência do tutorial. Vamos fazer pelo menos mais um exemplozinho aqui. Esse exemplo aqui é o mesmo. Ok. Então, depois, agora, nesse next aqui, a gente deve ir para o básico. Ó, básico. Exemplos básicos de HTML. Isso aqui, por enquanto, não tem nenhuma novidade. Aqui, a única novidade desse exemplo é que ele omitiu o cabeçalho. Ele botou HTML e foi direto para o corpo do HTML. Aliás, gente, aqui eu queria fazer uma observação. Esse exemplo aqui a gente até já fez. Que observação que eu queria fazer? Vocês vão perceber que
Deixa eu ver onde eu vou ficar aqui. Tá. Quando vocês fizeram a disciplina de algoritmos, que vocês usaram Pascal, eu acho, não é isso? Sim, isso mesmo. Foi. Lá, se você esquecer uma vírgula, esquecer uma letrinha de um comando, dá erro, não dá? Exatamente. Sim. Dá problema. Ferra com tudo, não funciona. O que acontece com o HTML? O HTML é só um arquivo texto que é enviado lá para o navegador do internauta. Eventualmente, se o programador escrever coisas erradas em HTML, o navegador Google Chrome, Mozilla Firefox, quando ele recebe aquele texto e tem coisa errada, ele tenta se virar e mostrar o que precisa mostrar. Então, nós temos essa diferença com relação ao HTML. É diferente de quando a gente faz um código de algoritmo, quando a gente for fazer um programa em PHP, que se tiver erro, vai dar erro de compilação e vai acusar mensagem de erro. Aqui no HTML, não. Vou mostrar para vocês que, por exemplo, vamos supor que eu esqueci de colocar esse H1 aqui, ó. Vocês concordam comigo que vai ficar errado? Porque eu abri o H1, coloquei, esqueci de fechar, abri um parágrafo, fechei um parágrafo, abri outro H1 e fechei o outro H1. Tanto é que esse editor nosso já está ajudando e botando um vermelhinho aqui, indicando que tem alguma coisa errada. Mas vamos supor que a gente vai deixar esse troço errado assim mesmo. Ó, ele está até avisando. Ah, na realidade eu perdi minha sessão aqui. Deixa eu tentar voltar. Vamos ver se eu vou conseguir voltar. Editar em nova aba. Ah, perdi a sessão mesmo. Só um minutinho que eu vou recuperar minha sessão aqui que eu perdi. Deixa eu ver. Preciso fechar isso aqui tudo. Muito tempo sem editar nada. Só um minuto. Tem que dar uma diminuída no zoom aqui. Vai vir aqui nas contas. Deixa eu pegar minha conta prof. Ok, recuperei a minha sessão, entrei com o usuário e senha de novo. Deixa eu aumentar o zoom um pouquinho aqui para facilitar. E aí eu vou novamente lá no gerenciador de arquivos e vamos simular aquele erro que a gente estava simulando. A pasta é domínios, prof.sqlweb.com.br, público HTML, pasta ES. E aqui está o nosso arquivo P001. Vou editar ele em nova aba, com o botão direito do mouse, e vou simular aquele erro que a gente ia testar, apagando aqui esse cara e salvando. Salvou. Então, veja que o nosso arquivo tem um erro. Eu abri uma tag HTML, escrevi e não fechei essa tag. Então, nessa tag HTML está bugada. Então, esse meu P001 é esse aqui, ó. Na hora que eu mandar atualizar, ó, viu o que aconteceu? Viu que o Uberaba aqui ficou maior? Por que esse Uberaba ficou maior? Vamos entender o que o Google Chrome fez. Veja aqui que na hora que eu exibo o código-fonte, ó, tá com aquele mesmo problema. O que aconteceu? Ó? Vamos entender aqui. O Google Chrome abriu o H1, começou a escrever professor André Luiz Souza. Como não fechou, ele abriu um parágrafo novo e escreveu Uberaba MG do mesmo tamanho do H1, porque o H1 não foi fechado. E depois ele escreveu esse outro H1 aqui e fez de novo. Por isso que o Uberaba MG ficou igual ao professor André Luiz Souza aqui, ó. Por quê? Porque não fechou o H1, ele seguiu usando a mesma letra. Olha lá, ó. Escreveu André Luiz Souza, não fechou, o Uberaba foi do mesmo estilo que estava aqui.
Então, no HTML, não é porque a página apareceu que o seu código está 100% bonitinho, não, porque muitas vezes o navegador tenta adaptar de acordo com o código que ele recebeu. Tudo bem? Sim. Então, deixa eu fechar esse negócio aqui para ficar bonitinho. Esse será o nosso P001 e é esse que vocês deverão me apresentar na próxima aula. Eu vou até sair dele aqui. Vamos seguir aqui no tutorial, fazer um último exemplo de hoje. Esse aqui é os parágrafos. Eu já falei com vocês. A tag P/P indica abriu um parágrafo, encerrou um parágrafo. Eu vou até fazer o seguinte aqui. Vou pegar uma letra de uma música. Vamos pegar uma aqui. Deixa eu ver o que vai aparecer. A primeira que aparecer aqui, ó. Uma letra de uma música. Então, peguei um pedacinho dela. Ih, será que esse site vai empombar? Não vai deixar eu copiar, não? Que saco, hein? Olha, o site não quer deixar eu copiar. Deixa eu ver se vai deixar. Professor, Oi. se eu colocar um número na frente do P aí, altera o tamanho também ou não? Peraí, deixa eu voltar aqui. Editar em nova aba. Você quer colocar um número aonde? Na frente Não, parágrafo não. Não, altera. Não aumenta, não. Depois, mais para frente, a gente vai aprender como é que faz essa questão de cor, de tamanho de letra. A gente vai aprender isso melhor. Certo. O que eu quero fazer aqui vou criar um novo arquivo. Professor. Arquivo. Oi? O Luiz Felipe fez uma pergunta. Ele perguntou se é para escrever o andei. Pode, igualzinho. Tá. Aí, aqueles que vocês vão fazer aí, para você fazer, vocês criam uma pasta de teste para vocês aí. Ok. Eu fui para uma página pegar uma letra de música aqui e acabei saindo. Bom, então estou criando um arquivo HTML novo, que vai ser o nosso P002.html. Tá aí o P002, que vocês vão fazer igualzinho também. Vai ter mais de 100? Eu acho que não. Eu só quis deixar uma margem aqui, mas na realidade não é nem 100, né? Daria para fazer 999, mas é óbvio que não vamos chegar nisso nunca. Mas é que na segurança aqui eu preferi pôr 3 dígitos. Mas realmente é muito, tá? Botão direito do mouse em cima, editar em nova aba. E aí eu vou colocar esse negócio aqui, ó, que é uma letra de música. E aí eu vou mostrar para vocês a que ponto chega a capacidade do navegador web de tentar se virar com coisas que não estão nem codificadas. Peguei um trecho de uma música aqui, acho que é até do Elton John, se não me falha a memória. Não sei se eu vou pôr estranho aqui, não. Vou trocar essa letra de música, porque eu não quero que nenhuma palavra da letra da música do... Vamos pegar um trem bem... Deixa eu ver aqui, ó. Letra de música... Deixa eu pegar uma nacional. Não é um capital inicial, né? Pegar um trem mais ou menos também, né? Brincadeira, pegar uma porcaria, não. Deixa eu ver, vamos pegar aqui A Sua Maneira. Vou copiar um pedacinho aqui, ó. Pá, vou copiar um pedaço da letra. Pum! Aí, ó. Copiei a letra da música, do jeitinho que eu peguei da internet e joguei aí. Gente, esse arquivo texto se chama P002.html e de HTML ele não tem nada. Tem uma letra de música aqui, não tem uma tag HTML. Vou salvar esse negócio e vou abrir isso aqui lá no site. Então, aqui vai ser P002.html. O que vai acontecer? Tcharam! Olha aí o que apareceu. Se eu mandar exibir o código-fonte aqui da página, ó, ele mostra bonitinho. Só que ele não entendeu algumas C cedilha, ele não entendeu. Ficou meio bugado aqui também, né? Deixa eu ver como é que tá lá no original. É o acento, ó. Onde tem acento aqui, a gente vai aprender a mexer com esses acentos mais para frente, tá? Acento, C cedilha, tem uns... aqui, ó, atrás com acento. Então, tem algumas coisas que ele não entende mesmo, não. Mas viu o que o navegador recebeu? O navegador web recebeu isso aqui e mostrou isso aqui, ó. Mas por que ele mostrou tudo
tudo junto. Porque em HTML, se eu quero separar as linhas, eu tenho que fazer assim, ó. Aqui eu vou pôr um P, indicando que começa um parágrafo, e aqui eu vou pôr um /P, indicando que termina um parágrafo. Certo? Só de fazer isso, olha a diferença que nós vamos ter aqui, ó. Já separei um parágrafo do texto que estava tudo junto. Mas o que acontece? Aqui eu tenho 4 linhas dentro desse parágrafo. Como é que eu faço para separar essas linhas? Aí eu tenho a tag BR. E eu vou copiar esse BR e colocar aqui e aqui. O que esse BR significa? Significa que aqui tem que mudar de linha. Então, ele vai escrever isso. Opa, muda de linha. Mudou de linha, escreve isso. Opa, muda de linha. Escreve isso. Opa, muda de linha. Escreve isso. Acabou o parágrafo. Vou salvar. Vou atualizar. Olha lá. Então, Professor. Sim? E se a gente colocar esses BR, só que sem finalizar? E abrir também? Você fala tirando o sinal de menor maior? Eu falo tirando o parágrafo. Deixa só os BR. Aqui, ó. Isso? Não. Tá vendo aquele P de parágrafo? Tirar a tag P, ele tá falando, professor. Isso. Não, beleza. Vai ficar a mudança de linha, mas sem a definição de parágrafo. Olha só o que vai acontecer, ó. Vamos atualizar. Ele muda de linha, mas viu que o conceito de parágrafo sumiu e ele emendou aqui no final de novo? Uhum. Tá? Outra coisa interessante, eu vou voltar aos nossos parágrafos aqui, mas olha que coisa interessante. Para o browser, não interessa se você mudou ou não de linha aqui, ó. Ó. Tá vendo que eu fiz uma linha só? Ó. Tá uma linha só. Esse primeiro parágrafo. Mas tem os BR aqui no meio, ó. Tá vendo? Salvei. Olha aqui na hora que eu atualizar. Então, veja que o browser, ele recebeu numa linha só. Mas como ele sabe que onde tem BR ele tem que mudar de linha, na hora de mostrar para o internauta, ele separou, ele mudou as linhas de uma linha embaixo da outra. Tá vendo? Então, esse exemplo que eu estou colocando para vocês aqui, ó, eu vou até apagar um pouco disso aqui, porque esse exemplo aqui vai ficar menor para facilitar para vocês digitarem aí, ó. Eu vou colocar assim, ó. Vou deixar assim para facilitar para vocês copiarem depois. Por quê? O que eu quero que vocês vejam? Eu quero que vocês vejam nesse exemplo que a tag P de parágrafo, ela é relevante. Ele especifica onde começa, onde termina o parágrafo. O BR vai fazer mudar de linha, independente de se você mudar ou não. E onde não tem, ele mostra tudo junto. E outra coisa que eu estou te mostrando com esse exemplo, aqui eu não especifiquei HTML/HTML, não especifiquei cabeçalho, não especifiquei corpo, que são estruturas importantes. Não é porque o navegador web vai fazer, independente de eu especificar isso, que eu vou deixar de colocar, tá, gente? Então, é sim importante colocar esses elementos aqui, ó. Tem que colocar. Tá? Não é porque o navegador vai quebrar seu galho porque você esqueceu de colocar esses códigos que você vai parar de usar isso, de jeito nenhum. É até uma questão de profissionalismo, tá? Então, esses códigos você tem que pôr. Esse exemplo daqui, para encerrar a aula de hoje, vai ficar desse jeitinho assim, para ilustrar esses conceitos, tá? Então, tem que fazer a atividade 1 e 2, professor? Isso, P001 e P002, exatamente como está aqui. Tranquilo. E aí, as outras coisas que vocês quiserem futricar e testar para ver como funciona, cria aquela pasta de teste lá para vocês se divertirem. E depois, aos poucos, eu vou começar a mandar coisas para vocês de engenharia de software, para vocês irem estudando e dando uma olhada. Professor. Sim? Você pode voltar para o primeiro exemplo só para me tirar um print? Agora.
Mas vai estar no vídeo, depois no YouTube, tá? A engenharia de software, ela... Eu digo no site. Esse? Ou aqui? Aí, no site. Ah, tá. Só para confirmar se eu fiz certo. Isso. Perfeito. Professor, Sim? a engenharia de software, ela trata o quê? Lembra que quando a gente trabalhou com banco de dados, que a gente fez projeto de banco? Sim. Então, agora você vai ver que existem softwares para fazer projeto de software. Existem metodologias e existem ferramentas e softwares para projeto de software. Inclusive ferramenta que gera código. Ei, galera, só está começando a festa, hein? Agora que começa a ficar animado. Professor, nesse P002, a gente pode colocar o corpo e a cabeça, ou então fazer exatamente do jeito que o senhor pediu? Exatamente assim. Tá bom. Que é uma questão didática, para você ver que o navegador vai fazer esse troço funcionar, mesmo com esse monte de trem errado aqui. Então, você pode fazer igualzinho tá aqui no 2. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, encerrando aqui, eu já vou pegar os vídeos, as gravações das aulas de hoje, vou subir para o YouTube e criar as playlists lá. Pode falar. No caso, você vai jogar no YouTube, como a engenharia de software. Exatamente. Engenharia de Software 2021-2, que é o segundo semestre de 2021. E assim que eu criar as playlists, eu vou botar lá no grupo do WhatsApp o link para cada disciplina, tá? Entendido. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, gente, tudo beleza. Show de bola. Galera, excelente final de semana para vocês. Bons estudos. A gente se vê na semana que vem. Abraço. Abraço, professor. Boa tarde. Professor, abraço. Falou. Boa tarde, pessoal. Até mais.